E finalmente chegou a Maratona Literária de Inverno 2023. Se você não sabe o que é isso, fica aqui no vídeo que eu vou explicar tudinho como funciona depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje eu vou falar para vocês dos livros que eu escolhi para participar da Maratona Literária de Inverno 2023. A Maratona Literária é um evento criado pelo canal Geek Freak e que já existe há praticamente 10 anos. Então ele convida pessoas que acompanham o universo dos livros, outros youtubers, leitores, professores, pessoas em geral, para participar dessa maratona. A ideia, gente, é selecionar aí durante 2 semanas mais leituras, ler um pouquinho mais do que a gente lê normalmente. Sempre lembrando que a gente tem que ler de maneira agradável também, nada de maneira empurrada. Mas é legal, a gente se sente assim motivado quando várias pessoas estão lendo várias coisas ao mesmo tempo, a partir de certas categorias, então a gente se anima um pouquinho. Esse ano, ela vai acontecer entre os dias 8 e 22 de julho. Esse vídeo que está indo ao ar é o dia 7 de julho, então amanhã eu começo também a participar dessa maratona literária. Eu vou explicar as regras agora de como funciona. Se você não se interessa por isso, não se interessar pelas regras, você pode acompanhar aqui embaixo, na barrinha do vídeo, que tem o cortezinho onde eu passo já, vai ser a parte onde eu já vou falar das leituras, de quais são os livros que eu escolhi. Então, se você não se interessa pelas regras desse jogo, então você pode pular. Vamos lá, gente. Então, durante 2 semanas, a gente escolhe algumas categorias de livro e dentro dessa página, existe uma página onde você pode se cadastrar, ir lá marcando, ticando os livros que você leu, vai liberando algumas recompensas, coisas assim. É tipo um jogo, né? E ele criou, tem um nome esse ano de Ruínas do Império. Então tem todo um plot ali que explica o porquê das leituras, etc, etc. Ele escolheu ali uma questão de amuletos, cada leitura que você faz vale um fragmento de amuleto, aí você tem que formar todos os amuletos. E a premissa é a seguinte, gente. Em uma exploração nas ruínas antigas, a fim de conhecer mais sobre essa civilização, foi descoberto que elas pertenceram a um império de uma raça de deuses antigos chamados de os Sábios. Esses deuses foram derrotados pelo grande dragão maligno Verion, mas não antes de o aprisionarem por 1000 anos. Porém, o milênio passou e Verion está prestes a voltar mais forte do que nunca. Cabe a vocês cumprirem os desafios e se tornarem mais fortes para finalmente derrotá-lo. Derrote o grande mal. Então, gente, as regras são as seguintes. Para cada desafio ou atividade cumprida, você ganha um fragmento. Ao completar 3 fragmentos, forma-se um amuleto. As provas são atalhos que garantem um amuleto automaticamente. Ao completar um amuleto, o participante pode escolher uma das recompensas. Elas também contabilizam como um novo fragmento. Então a ordem seria coletar 3 fragmentos que dão direito a um amuleto restaurado, que dão direito a coletar uma recompensa. E os amuletos, eles têm nome, gente. O amuleto número 1 é o amuleto da vitalidade, o 2 é da perseverança, o 3 é da bravura, o 4 da sabedoria e o 5, o amuleto da imortalidade. Vamos lá para os desafios. Os desafios dão direito a um fragmento e são os seguintes: continuar ou terminar uma série, um livro que aborde uma cultura com a qual você não esteja familiarizado, dê uma segunda chance para um autor ou autora que não gostou tanto, um livro inspirado por mitologia, lenda, conto de fadas, recontos ou folclore, um livro com menos de 500 avaliações, peça para alguém escolher sua leitura, um livro lançado nos últimos 6 meses, um livro com apenas uma palavra no título excluindo artigos ou uma, e um livro com protagonista adulto. Não é permitido usar o mesmo livro para mais de um desafio. Algumas atividades extras valem também um fragmento, como postar algum conteúdo sobre o livro nas redes sociais, fazer uma resenha do livro em alguma plataforma de leituras,
trocar o tempo de tela por leitura por um dia, fazer 3 sessões de 1 hora de leitura no mesmo dia e criar uma conta no Esquilo. Ao completar um amuleto, a gente tem direito a uma recompensa. As recompensas são as seguintes: leitura livre, ler um quadrinho, conto ou livro curto, ler algo na sua zona de conforto, ler algo que você prevê ser 5 estrelas ou favoritado e ler um autor favorito. Também não vale usar o mesmo livro para mais de um dos desafios. E as provas, gente, que restauram um amuleto automaticamente são 2. Ler um calhamaço acima de 450 páginas e ler um livro no aplicativo do Esquilo. Eu nunca participei dessa maratona literária, é a primeira vez aqui no canal que eu vou fazer algo parecido. Eu achei bastante interessante porque, justamente como eu estava explicando, você se sente motivado, tenta ler um pouquinho a mais do que você lê normalmente. É claro que a gente sabe que a vida da gente é super corrida e às vezes a gente não tem tempo. Mas dessas 2 semanas, por exemplo, eu vou estar menos ocupado na primeira semana e vou estar de férias na segunda semana. Então eu acho que eu vou conseguir render bem nessas leituras. E assim, gente, eu tô indo bem leve em relação a isso, eu não quero competir, a ideia também não é competir com ninguém, é simplesmente beber da mesma fonte aí, se inspirar pra gente poder ler um pouquinho mais. Então, vão aí os livros que eu escolhi para os desafios. Então vamos lá, pessoal, a primeira categoria é continuar ou terminar uma série. Então eu decidi ler esse livro aqui do Milton Ratum, que é o Pontos de Fuga, que é o livro 2 da série O Lugar Mais Sombrio. Eu ouvi dizer que teria um terceiro, né? Não sei dizer. Eu li o primeiro livro, gostei mais ou menos, e eu acho que não estava muito no clima quando eu comecei a ler esse, eu meio que abandonei nas 10 primeiras páginas. Mas eu sou muito fã do Milton Ratum, eu acho ele um baita de um escritor, então eu vou realmente tentar ler esse livro dentro dessa categoria, que é continuar e terminar uma série. E, gente, os livros aqui não precisam ser lidos nessa ordem, né? Só estou dizendo aqui os desafios, etc. E é bom ter essa possibilidade de ler vários, porque dependendo do seu humor no dia, você vai para um ou para outro. A outra categoria agora, a segunda, seria um livro de uma cultura com a qual você não está muito familiarizado. E aí eu escolhi esse aqui, Pela Boca da Baleia, do escritor islandês Sjon. É um livro que saiu pela Tusquets. Se passa na Islândia. Então, assim, eu sei que é uma terra diferente, é uma ilha vulcânica, tem paisagens exuberantes e tal. Eu falei, bom, por que não? Vamos tentar ler, então, dessa cultura. Vai aqui o segundo livro, então, Pela Boca da Baleia. Terceiro livro, dar uma chance para um autor, uma autora que você não gostou muito. Não me agridam, mas eu não gostei muito de um cara muito clássico aí, e eu nunca, sim, dei uma segunda chance. Eu sei que em algum momento da minha vida eu teria que ler esse cara, porque todo mundo fala muito bem dele, mas ele não é uma leitura das mais fáceis. O autor, gente, é o escritor americano William Faulkner, e eu vou ler o livro O Som e a Fúria. Gente, eu fiquei agora assim com uma dó, porque esse livro acabou de chegar aqui, ele tem uma jacket, na hora de abrir o plástico, eu consegui rasgar a jacketzinha aqui, né, que vem em volta da capa. Eu já tinha lido Enquanto Agonizo, do Faulkner, confesso que na época não entendi nada, achei super chato e difícil. Então, vamos lá, ler o William Faulkner, esse grande clássico que é Som e Fúria. Um livro inspirado ou baseado em um conto, mitologia, lenda, folclore, etc. Eu escolhi A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Justamente porque a lenda do lobisomem é um ser folclórico, aí, um ser, né, dessas histórias de terror que está presente em várias culturas. Então quis ler algo sobre lobisomem e escolhi esse livro do Stephen King, da Biblioteca Stephen King, tá super bonitinho aqui, né? Então eu vou ler nessa maratona um Stephen King também. Um livro com menos de 500 avaliações. Avaliações como assim? Onde? Nessas plataformas de leitores como Scoob, o Goodreads, etc. Eu escolhi um livro que um autor me mandou e tá aqui na lista faz tempo, acabo nunca lendo ele, que é o livro de contos do Ulisses Rand, Delicada Rachadura no Osso. Então é um livro de contos que inclusive pode servir assim entre uma leitura e outra, entre uma pausa e outra, né, dá um refresco. E então vai esse livro de contos aqui de um autor que tem menos de 500 avaliações no Scoob. Eu olhei lá, tem menos de 500. Categoria Peça para alguém escolher a sua leitura.
E eu pedi não para uma pessoa, mas para várias pessoas lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura. Então eu fiz uma enquete e o livro que ganhou foi Os Abismos da Pilar Quintana. Eu vou ler nessa edição aqui do Clube Intrínsecos, né, que a capa ela é lisa assim, né, sempre com esse símbolo de um clube que existiu, um clube de assinaturas, e fica aqui na lombada então, ó, o nome do livro, Os Abismos, da escritora colombiana, se eu não me engano, Pilar Quintana, foi o livro que ganhou. Um lançamento, um livro que foi lançado nos últimos 6 meses, e eu escolhi ler Pequenos Segredos Fatais, da Wanda M. Morris. Eu achei que esse livro pode também dar um refresco, ser uma coisa um pouco diferente, um livro talvez menos denso entre uma leitura e outra. E é um lançamento, ele saiu acho que em fevereiro de 2023, então ele entra nessa categoria. Livro que tem só uma palavra no nome, excetuando artigos. E eu vou ler esse livro aqui, que a autora também me mandou, tá? Tem vários autores que mandam livro de vez em quando aqui pro canal, que é o livro Ambidestria, da Paula Novaes Ferreira. Um livro que saiu pela editora Urutau, dessa edição aqui, nessa identidade visual muito clara da Urutau, né? Então tem uma palavra só no título, Ambidestria, e é ele que eu vou ler. Um livro com um protagonista adulto. Bom, eu acho que eu leio, quase todos os livros que eu leio são protagonistas adultos. E eu decidi escolher um aqui que na primeira parte do livro parece que ele ainda é um menino, mas depois ele fica adulto, então ele entra na categoria facilmente. É um livro que é lançamento também. É o livro Farejador de Águas, da Maria José Silveira, que saiu pela Instante. Eu gostei muito da Maria José Silveira quando ela escreveu Maria Altamira, tá até aqui escrito, ó, Maria Altamira, é um livraço, e ele chegou pra mim esses dias, então ele vai entrar nessa categoria aqui. Esses foram os desafios, aí tem a questão da prova, porque os desafios, lembra que eu falei, davam um fragmento de amuleto, e cada 3 fragmentos você consegue um amuleto. Tem provas, 2 provas que se você fizer ela, você já ganha diretamente um amuleto. Uma delas é ler um calhamaço acima de 450 páginas. E eu escolhi um calhamaço acima de 450 páginas, super guiado, na verdade, por uma leitura recente que eu fiz, que foi o Violeta. Eu escolhi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, nessa edição magnífica, que eu comprei esses dias na Amazon, que tava um cupom que caía, eu acho que mais de 40% de desconto. Eu falei, eu preciso comprar, eu tinha acabado de ler Violeta, e achei super legal, assim, a Isabel Allende, primeira experiência com ela. Eu falei, vou ler A Casa dos Espíritos, todo mundo fala muito bem da Casa dos Espíritos. Então, tá aqui o calhamaço que eu vou tentar ler nessa maratona literária. Gente, como eu falei, eu não quero competir com ninguém, a ideia das leituras aqui é motivar as pessoas a lerem. Se eu sentir que eu não gostar do livro, se eu não estiver bem no dia para ler, eu não vou me forçar. Né? Se eu posso abandonar o livro, talvez eu troque o livro no meio. Eu não tenho esse problema não, né? Não sei se vale ponto lá, se eles vão computar esse ponto. Mas eu não tenho problema em mudar o livro se eu começar a ler e não gostar. Eu posso escolher outro para a mesma categoria. E talvez eu nem leia todos esses livros, né? Que são 10 livros, alguns não são pequenos, né? Esse é um calhamaço. São 2 semanas, tudo bem que uma delas eu vou estar de férias, mas a gente tem outras coisas para fazer, né? Eu marquei um monte de consulta, gente, pra a semana que eu tô de férias, prometi ver pessoas, mas eu acho que eu vou ter um bom tempo para ler. Tá aí, gente, a minha lista. Agora a pergunta que não quer calar. Você também vai participar dessa maratona? Eu convido vocês a participarem. Né? Escreva aqui nos comentários, se você for participar, quais livros você leu, quais livros você vai ler, ou você leu, né? Se você estiver vendo esse vídeo, sei lá, depois da maratona, e você participou dela, então escreva aqui os livros que você leu nessa maratona, né? É uma ideia muito legal, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal, onde ele está explicando todas as regras da maratona literária de inverno. E é isso, pessoal. Boa leitura para nós todos. Sem mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.